A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, sexta-feira, né, meus irmãos? Mais uma semana se foi, né? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Conseguimos até aqui, o Senhor tem nos ajudado, né? Porque olha, quanta coisa está acontecendo no mundo, né, meus irmãos? Meu Deus do céu. Só Jesus Cristo na nossa vida, né, meus irmãos? Mas nós não podemos ficar olhando o que está acontecendo no mundo. Nós temos que se apegar na palavra, se apegar em Deus, né? Buscar, quanto menos nós vê, né, melhor vai ser para nós. Mais firme na fé ficamos. Amém? Porque muitas coisas vão acontecer pelo mundo afora ainda, né, meus irmãos? Esse ano só está apenas começando, né? E Deus, no ano passado, andou avisando, né, meus irmãos? Todos os dele, né? Não só na minha boca, mas usou a boca de muitos, né? Que o ano de 2025, para muitos será bom, mas para muitos que estão lá em cima, será ruim, né? Muitos aí que estão enganando, mentindo, né? Fazendo coisas pela cobiça, né? Infelizmente, Deus avisou, né? E fora que está escrito na palavra, né? Que os dias estão se abreviando, né? Coisas vão acontecer pelo mundo afora, né? Crueldade do ser humano um para com o outro, tempestade num lugar, furacão e outro, terremotos. Isso daí são os sinais da volta de Jesus, né, meus irmãos? Se prepara, Jesus está voltando e não é brincadeira, amém? A salvação é certa para aqueles que andam em obediência, amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, eu estava em oração, conectado aqui com o Pai, amém? E eles, na hora da oração, vinha pensamentos do Espírito Santo trazendo para mim que tem muitas pessoas que estão com a sua benção parada. Sua benção já está pronta, mas está parada. Por que muitas bênçãos ficam paradas? Por que que Deus não realiza? Por quê, meus irmãos? Porque muitos não param. Muitos estão agitados demais, né? Muitos estão tão na correria do dia a dia, não tiram tempo para ouvir a palavra. Meus irmãos, direto eu venho falando nos vídeos para pessoas prestarem atenção na palavra. É muito importante isso, meus irmãos. É como você vai para a igreja. Amém, meus irmãos? Quando você sair para a igreja, olha, o Espírito Santo já começou a falar com pessoas aqui. Você tem que sair. Quando chegar na igreja, você tem que deixar os seus problemas pro lado de fora da igreja. Amém, meus irmãos? Você tem que desligar o seu celular. Você tem que se desligar das pessoas em sua volta. Você tem que se conectar com Deus. Amém, meus irmãos? Porque muitos estão indo para a igreja, na hora da palavra, olha que o Espírito Santo está falando, isso aqui tem endereço certo, essa palavra, que você já era para ter recebido a bênção. Eu não sei se Deus está falando com mulher ou com homem, ou com os dois. Amém, meus irmãos? Mas tem endereço certo, então presta atenção no que o Espírito Santo está te dizendo. Amém, meus irmãos? Porque essa semana, se eu não estou enganado, eu falei no vídeo que me mandado do Espírito Santo que ia ter direcionamentos, mas pessoas estão tão preocupados no seu dia a dia que quando para ouvir a palavra, não presta atenção nos direcionamentos de Deus, não presta atenção na palavra e acaba perdendo a parte que é para você. Porque muitas bênçãos, eu vejo muitas bênçãos que abrangem todas as áreas de vida, paralisada por causa de quê?
Eles vão para a igreja, meus irmãos, muitos vão para a igreja, para o culto, cultuar a Deus, mas com problemas na cabeça, preocupado que hora que vai acabar o culto, não presta atenção na palavra. É a mesma coisa aqui nos canais. Tem pessoas que não dá ouvidos à palavra quando o vídeo é muito grande, porque a vida está muito corrida, é só os vídeos curtos que assiste. Então perde muito o direcionamento de Deus. Os vídeos curtos é para alimentar a sua fé, mas não tem muito direcionamento para você chegar até a benção. Você tem que entender, meu irmão, que quando você for pegar o celular ou for na igreja, você desliga do mundo e se conecte com Deus. Não perca a palavra que o pastor está dizendo, que o missionário está dizendo, que a missionária está dizendo. Você não pode ficar prestando naquele que está sentado do lado. Não pode, você tem que se conectar com Deus. Você tem que ir lá para ouvir a palavra, ou vir aqui no vídeo para ouvir a palavra. Meus irmãos, tem bênçãos aí parada porque pessoas não ouviu, não deu atenção no direcionamento de Deus. Aí depois fica indagando a Deus. Deus, o Senhor não fala comigo, mas não presta atenção. Deus, minha bênção não chegou, mas Deus deu a direção. Mas você está tão atribulado, tão corrido, como Marta, né? Marta hospedou Jesus, em vez de se assentar e ouvir a palavra, o ensinamento do evangelho que Jesus estava ali falando, ela ficava na correria, não dava atenção nas palavras. Mas Maria escolheu a melhor parte, ela se assentou com o mestre para ouvir o evangelho, para ouvir a palavra. Amém, meus irmãos? Quem sai ganhando nessa? É Maria e não Marta. Marta, preocupado com seus muitos afazeres, meus irmãos, não prestava atenção no evangelho. Amém, meus irmãos? Maria estava escutando o que? A palavra do que? Da salvação. A palavra do direcionamento dos caminhos certos com Deus. E muitas pessoas estão deixando de ouvir a palavra e estão perdendo bênção, estão perdendo providências de Deus. Que olha que o Espírito Santo fala aqui, que tem pessoas que já era para ter recebido sua providência, mas por falta de prestar atenção, não consegue chegar. Meus irmãos, por que muitos cristãos, muito povo de Deus, estão perdendo, estão morrendo dentro do evangelho e não conseguem sair do lugar? Por quê, meus irmãos? Não estão prestando atenção na palavra. E quando nós estamos conectados com Deus, o Espírito Santo traduz a palavra de Deus para nós, para o nosso entendimento, meus irmãos. E na igreja não é só ir por ir, marcar cartão, não, como se fosse numa firma. Você tem que deixar os seus problemas para fora. É a mesma coisa de vir aqui, entrar no canal, amém? Ou em outro canal que seja, meus irmãos. Você tem que se desligar dos seus problemas e ouvir a palavra. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Espero que o Espírito Santo esteja falando de uma maneira que você entende. Porque eu estou tentando dar o meu máximo aqui para explicar o que o Espírito Santo está me passando. Tem muitas pessoas que estão indagando a Deus, sendo que Deus já andou falando em vídeos anteriores para o que fazer, para seguir o caminho. O Espírito Santo não deixa eu esquecer que teve vídeos que Deus mandou continuar orando, buscando a Deus. E pessoas orou quando ouviu o vídeo e depois parou. Não é para parar, é para continuar. Continuar é todos os dias, não é você orar hoje
e deixar o resto para o mês que vem. Você não está entendendo a palavra de Deus porque você está muito corrido. Você está muito preocupado na bênção. Você está muito preocupado no seu bem-estar. Você está muito preocupado com os problemas que estão nos seus olhos. E Deus está mandando hoje você, novamente, tira os seus olhos dos problemas, descanse no Senhor, tenha mais fé, mais confiança na palavra de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, nós temos que pegar como a história de Abrão, quando ele era Abrão ainda, não era Abraão. Amém, meus irmãos? Quando Abrão, Deus deu uma promessa para ele, meu irmão, minha irmã. Ele estava dentro da família, no meio da família, com 76 anos. Amém, meus irmãos? Quando Deus fez a promessa para ele, ele ouviu a promessa que Deus fez para ele. Abraão, sai da terra do teu pai e da tua mãe. Sai da tua terra que eu te mostrarei um lugar. Naquele tempo não tinha Bíblia, só tinha a palavra do Senhor, meu irmão. É Deus falando com Abraão direto. Amém, meus irmãos? Ele, o que ele fez? Ele indagou a Deus? Não, meus irmãos, ele ouviu. Ele saiu da sua terra como o Senhor ordenou ele. E tem pessoas que Deus está falando com ela e a pessoa não escuta. Por quê? Não está prestando atenção. E Abraão prestou atenção. Ele não indagou Deus, ele simplesmente obedeceu. Ele recebeu a promessa. Então Abraão segurou na palavra de Deus, meu irmão. Ele saiu da terra do seu pai, da sua mãe, e seguiu, sem direção, sem bússola, sem nada. Mas ele agarrou com a palavra. Ele tinha sobre ele uma palavra e ele confiou na palavra. Ele teve fé sem ver. Ele saiu sem destino. É o que está faltando para os cristãos hoje. É ter fé sem ver. Você vê Deus, mas você acredita nas palavras de Deus. É isso que Deus está tentando te colocar na cabeça, que você não precisa ver o que Ele está fazendo. Você não precisa ver sua bênção para você ter fé. Você tem que ter fé antes de ver. Mas para você ter fé antes de ver, você precisa prestar atenção na palavra. Se você não prestar atenção na palavra, você vai ser mais um que vai morrer no deserto com a promessa de Deus. Como o povo que saiu, foi libertado da escravidão do Egito. O que aconteceu com o povo? Eles ouviram a palavra, mas não deram atenção. Era um povo rebelde. O que aconteceu, meus irmãos? Ele chegou na promessa? Não, meus irmãos. Morreram no deserto com a promessa de Deus. Por quê, meus irmãos? Não ouviu a palavra de Deus, não obedeceu os direcionamentos do Pai. E você quer ser mais um desse? Deus já te fez a promessa, você tem que agarrar na promessa. Ah, mas eu não estou vendo, mas não é para você ver, é para você ter fé. Ô Cristo Jesus. Meu Deus. Tenha misericórdia desse povo. Deus está falando para você, creia sem ver. Meus irmãos, tem promessas na minha vida, meu irmão, que eu creio. Eu não estou vendo, eu não estou enxergando. Nada está acontecendo na minha vida. Mesmo em ponto de chegar a chorar, ou erguer os olhos para cima, Senhor, cadê? Mas eu tenho fé dentro de mim que vai acontecer, qualquer hora. É isso que você tem que ter, colocar dentro do seu coração. Mas você precisa prestar atenção na palavra do Senhor. Olha o que a palavra fala hoje para nós, meus irmãos. Olha que Deus está falando para você, meu irmão. Presta atenção na palavra de Deus. Meus irmãos, essa palavra tem endereço certo, porque senão o Espírito Santo não estava colocando em mim para me falar isso. É porque tem pessoas desatentas. E a benção
está na sua frente. Olha que o Espírito Santo está revelando aqui. A sua bênção está na sua frente, basta você confiar, basta você crer, basta você começar a prestar mais atenção na palavra, nos direcionamentos que Deus te dá. Presta atenção, meu irmão. Nem mesmo que o vídeo ou que o pastor lá da igreja comece a falar uma palavra que não é com você, que a palavra, porque a palavra tem um endereço certo e cada coisa que o pastor, eu, vai falando, meus irmãos, é para cada uma de pessoas. Cada uma pessoa tem que receber o seu, mas nós temos que ficar atento do começo da palavra ao final, porque você não sabe que hora que o Espírito Santo vai falar com você. Você está entendendo? A mensagem do Espírito Santo hoje para você é prestar mais atenção na palavra. De nada adianta você buscar nos aplicativos tantos pastores e missionários, ficar correndo atrás de revelação disso, se você não presta atenção na palavra. Se você não prestar atenção na palavra, você vai morrer no deserto. Por quê? Você não vai prestar atenção no direcionamento que Deus vai te dar. Amém, meus irmãos? Olha que Deus fala aqui para nós. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Olha só. Marta e Maria. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Presta atenção. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvir-lhe os ensinamentos. Olha só que maravilha, como Deus fala conosco, né? Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Olha o que o Senhor respondeu. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andais inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, meus irmãos? Quando você presta atenção na palavra de Deus, você está ali pegando o direcionamento do Pai. Para quê? Para a salvação eterna. Amém, meus irmãos? Quem presta atenção na palavra de Deus não perde o caminho da salvação. Só que através do caminho da salvação, Deus nos abençoa. Deus faz nós andar pela tempestade em paz, pelos problemas que vêm do dia a dia, tendo paz. Mas para isso nós precisamos ouvir a palavra, ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho, meu irmão, é a boca de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, é a boca de Deus falando para você, te dando direcionamento tanto da salvação como do melhor dessa terra. Você está entendendo que Deus está falando para você? Que a sua bênção já está preparada, você só precisa prestar mais atenção na palavra. Fazer como Abrão. Ele ouviu a voz do Senhor, ouviu a promessa de Deus. Ele ouviu a palavra. Deus deu uma palavra. Deus fez uma promessa. É como Deus fez uma promessa para você, que ia te abençoar financeiramente, que ia te dar assinatura, que
que ia mudar o seu casamento, que ia mudar o seu marido, seus filhos, que ia transformar, que ia curar. Ele te deu uma palavra, ele te afirmou, ele te fez uma promessa. Então você tem que pegar a palavra. Você tem que prestar atenção agora nos direcionamentos de Deus. Porque, meus irmãos, para nós chegar à salvação eterna, existe um processo, existe um caminho. E ao decorrer desse caminho que nós for ouvindo a palavra, obedecendo os direcionamentos de Deus, nós não vamos só encontro com a porta estreita para a salvação, mas nós vamos receber o melhor de Deus, o cuidado de Deus, meus irmãos. Entenda o que Deus está falando com você nessa noite. Que você precisa tirar tempo mais para Deus, orar mais para Deus, estar mais conectado com Deus, porque é Deus que é o seu único e suficiente Salvador. Deus é o único que vai te tirar desta tempestade que você está. Deus é o único, meu irmão, que acalma a tempestade, acalma o mar, acalma os ventos. Deus é o único que põe a mão na ferida e cura. Deus é o único que pode mover as águas em seu favor. Só Ele tem o poder, meus irmãos, mais ninguém nessa terra tem o poder de mudar a sua vida se não for através de Deus. Então nós precisamos estar conectados com o Pai. Não perca a sua bênção, meus irmãos. E além de tudo, não perca a sua salvação. Ouve a palavra, obedece a palavra, mas obedece também o direcionamento de Deus para a sua vida. Meus irmãos, tem pessoas que era para estar crescendo muito mais. Só que infelizmente não ouve a palavra, não presta atenção. Eu não sei para quem é essa palavra, mas olha que Deus está falando. Tem pessoas que era para estar grande já. Grande financeiramente, meus irmãos. Mas não dá ouvidos à palavra, está muito corrido. Com a força com seus braços e não para. Tira um tempo para ouvir a palavra. Precisamos estar atento à palavra, porque é a palavra que nos salva, é a palavra que nos dá fé, é a palavra que nos dá o direcionamento certo para a nossa salvação eterna e para a nossa bênção. Olha, Deus falando novamente de salvação eterna. Jesus está às portas. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu vou voltar aqui, lá em Gênesis. Olha, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus chama Abraão e ele faz uma promessa. Olha aqui o que Deus vai falar com você nesta noite, meus irmãos, de sexta-feira. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia onde era, não tinha um endereço. Naquela época não tinha celular, não tinha GPS. Amém, meus irmãos? Amém? E não tinha a Bíblia como tem hoje, né? Não tinha, era apenas a palavra, alguns pergaminhos, né? De um lado, do outro, algumas escritas, muito pouco. Amém, meus irmãos? Aí lá no verso 2, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Olha a promessa que Deus fez a Abrão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti será bendita todas as famílias da terra. Olha só, meus irmãos. E o que Abrão fez? Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Amém, meus irmãos?
Glórias a Deus. Abraão, meus irmãos, ele não questionou a Deus. Abrão, ele ouviu o Senhor. Ele recebeu a promessa. E ele trilhou o caminho, sem questionar para onde ia. É o que Deus está falando para você. Pega o exemplo de Abrão. Ouve a palavra do Senhor, presta atenção. Comece a mudar o seu jeito de ser na presença de Deus. Comece a priorizar a Deus, porque Ele tem a sua salvação. Ele tem as respostas dos seus problemas. O mesmo Deus que permite a ferida, é o mesmo Deus que com suas mãos Ele cura. Você já imaginou o poder desse Deus? Então comece a prestar mais atenção na palavra. Não brinque com as coisas de Deus. Comece a respeitar Deus como Ele é e tem que ser respeitado. Ele é Senhor. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Oh, aleluia! Ele é santo, santo, santo. Então não brinque. Presta atenção nas palavras de Deus. Porque Ele ama tanto nós, que Ele deu o seu Filho por mim e por você. E o que Ele pede de mim e de você, meu irmão? Obediência, mais atenção na palavra. Meus irmãos, Deus é tão bom que Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer não só te salvar, mas Ele quer salvar a sua família, oh aleluia. Ele quer salvar os seus filhos, oh glória. Louvado seja. Ele quer salvar muitos, mas infelizmente muitos estão rejeitando a Deus. Muitos falam de Deus, mas estão vazios, como sepulcro caiado, cheio de ossos. Oh, glória a Deus. Deus quer te salvar, meu irmão. Deus, Ele não quer só te abençoar na terra, não. Ele quer levar você para morar junto com Ele, na glória, na paz eterna. Mas, infelizmente, tem muitos rejeitando a Deus, achando que Deus é brincadeira. Oh, glória a Deus! Grande vai ser o ai de pessoas que estão brincando com o nome do Senhor. Grande vai ser aqueles que estão matando a fé dos outros. Grande vai ser. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Oh, meus irmãos, preste mais atenção na palavra. Deus quer te abençoar. Tem pessoas aqui que Deus me revela que a bênção está na sua frente. Mas por você não dar atenção à palavra do Senhor, aos direcionamentos de Deus, não chega. Falta um passo. Mas você não consegue alcançar. Você tem que confiar mais na palavra de Deus. Você tem que ter mais fé no Deus que você serve. Você tem que andar como um verdadeiro cristão, como Abrão. Ele ouviu a palavra, mas sem ver a terra prometida, sem ver as instruções dos caminhos, aonde ele tinha que ir, ele foi, ele obedeceu. Então obedeça os direcionamentos de Deus para que você venha chegar na terra prometida, para que você venha receber aquilo que Deus já tem reservado para você, e desde do dia que você estava no ventre da sua mãe, meu irmão. Deus tem coisa reservada para pessoas aqui, e não é pequena, é grande.
porque muitos aqui vão ser o provedor da sua família, porque grande vai ser o mover de Deus nessa terra. E Deus não brinca de promessa, Deus não brinca com o seu sentimento, mas você tem que fazer a sua parte. Você quer vida eterna? Faça a sua parte. Você quer bênção? Faça a sua parte. Presta mais atenção na palavra do Senhor. Não entra no vídeo achando que é mais um que vai falar de bênção, que vai falar de Deus, que vai te enrolar. Que eu não sou como os outros. Eu sou o irmão Adilson, servo do Senhor. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Até aqui o Senhor me passou. Passar daqui é do meu coração. Amém, meus irmãos. Se apegue na palavra. Creia mais na palavra. Confia mais em Deus. Deus vai te abençoar. Você vai ser o provedor da sua família. Tem muitos aqui tem pessoas da sua família que vai ser salvo através da sua obediência. Através da sua obediência, através da sua renúncia que você anda fazendo, você mesmo, através de você, que você acha tão pequeno, que ninguém dá nada por você, mas é você que Deus escolheu para salvar muitos da sua casa. Oh, glória a Deus, aleluia. Recebe, toma posse em nome de Jesus essa palavra. Deus vai te abençoar, meu irmão. Deus vai colocar você no meio de príncipes, de grandes, mas para isso você tem que obedecer. Amém, meus irmãos? Tem pessoas que estão paralisadas porque não dá ouvidos a palavras, não obedece a palavra. Temos que obedecer mais a palavra para nós comer o melhor dessa terra. Ah, mas está uma crise aí no mundo. É chuva para um lado, é calor do outro. Meu irmão, Deus não está em crise. O poder está na mão dele. Amém, meus irmãos? E quem está na presença de Deus, andando em obediência, não passará aflições como aqueles que estão no mundo. Amém? Amém, meus irmãos? Não se turbe o seu coração. Você tem um Deus. Você tem um Pai. Você tem um dono. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, novamente, Deus me traz aqui nesse final de vídeo para dar um recado às mães, aos pais. Olhe mais o que os seus pequenos estão fazendo no celular. Amém, meus irmãos? Fique atento, tá? Fique atento, tem muita criança, 10 anos, 9 anos, com celular na mão já, né? Olhando coisas que vão extraviar os seus filhos. Vigia, cuidado, meus irmãos. Vigia na terra, cuida dos seus filhos. Não deixa eles muitas horas, né, nesse celular, meus irmãos, porque a internet ela é muito boa, meus irmãos. Veio para ajudar o ser humano, mas infelizmente, amém, meus irmãos, tá o bem e o mal, amém? Sempre tem algum mal por trás. Então vigia na terra, meus irmãos, o mal existe, amém? Pessoas mal intencionadas existe, amém? Então cuida dos seus filhos, vigia a sua família. Você pai, você mãe, você é o provedor da sua família. Você tem que cuidar das suas filhas, dos seus filhos. Você tem que vigiar. Ah, mas vou estar invadindo a privacidade deles. Você vai invadir quando já não tiver jeito? Quando o seu filho, sua filha não estiver respirando mais? Daí de nada vai adiantar. Amém, meus irmãos? É melhor ficar com raiva de você, mas viva, né? Porque tem muitas coisas acontecendo aí com crianças, né? Muitas coisas que estão e vão acontecer. Olha só o Espírito Santo revelando, hein? Muitas coisas vão acontecer. Ore mais pelas crianças, ore mais pelos adolescentes,
Porque Satanás quer matar uma geração aí, viu? Ore mais, meus irmãos. Vamos orar mais pelos nossos netos, nossos filhos. Amém, meus irmãos? Porque o mal existe, infelizmente. E nós estamos no mundo que já é do maligno. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar grandemente, né? A todos nós, que venha ter misericórdia, né, meus irmãos, de todos nós, porque nós estamos na presença de Deus, mas ainda continuamos falhos. Amém, meus irmãos? Não é porque nós estamos na presença de Deus que nós somos diferentes, não. Nós somos um servo do Senhor tentando ganhar a salvação. Amém? Nunca seja mais do que qualquer outro. Amém, meus irmãos? Nunca seja. Somos todos iguais. Amém? Enquanto nós estivermos nessa terra, somos todos iguais. Comedor de arroz e feijão, falhos, pecadores, amém? E tentando ganhar um espaço no céu, né? Porque a porta é estreita, continua estreita ainda, tá? Quem está pregando porta larga, pode sair fora dessa igreja, porque é de Satanás. Amém, meus irmãos? Deus, ele abençoa, viu? Bem explicado. Deus abençoa todos aqueles que andam em obediência, tá? Não é... Deus não vai sair abençoando quem está no pecado, não. Quem está fazendo coisa errada, não. Não se engane, viu? Ah, vou fazer coisa errada porque Deus me perdoa, não. E vem pedir bênção para Deus ainda, jamais você vai receber bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.